O Mais está de volta. Eu converso com o professor Carlos Edilson Maneschi, candidato a reitor da Universidade Federal do Pará. Professor, vamos então conversar um pouco sobre os seus projetos, né? Suas metas, o que o senhor pretende realmente realizar como administrador da universidade, caso o senhor seja eleito. Guilherme, vamos começar. Quais são as suas prioridades? Eu diria que nós, se fôssemos elencar algumas prioridades, eu pensaria em estabelecer essas prioridades em cima de 5 ou 6 eixos estratégicos. O primeiro é aquilo que falei antes, a excelência da formação discente. A próxima administração deve concentrar, ao meu juízo, todo o esforço para melhorar a qualidade dos cursos da nossa graduação. Então esse é um ponto fundamental. Me parece que isso é inquestionável do ponto de vista institucional. Para isso, nós precisamos fazer maiores investimentos nos nossos programas, estabelecer novas metodologias ou práticas didáticas e pedagógicas. E nós precisamos também, obviamente, nada disso torna secundárias as atividades de pesquisa e pós-graduação e as nossas atividades extensionistas. Não se trata de tornar secundárias essas duas outras coisas. O que importa aqui apenas é dizer que os programas de graduação eles precisam ter um olhar prioritário e diferenciado. Um segundo eixo de preocupação nossa é aquilo que disse antes, é apostar na valorização e humanização das relações de trabalho. Para isso, nós precisamos criar programas que associem as pessoas, criar espaços de convivência e lazer na instituição que nós não temos, apesar de ser uma cidade universitária, lá dentro não há nenhuma atividade cultural, esportiva, de recreação, qualquer coisa que se pense. Isso é falta de investimento, falta de recurso? Ou é falta de planejamento mesmo? Eu acho que talvez esse seja um ponto que me coloca um pouco distante, talvez, da proposta da situação atual. É que acho que nós precisamos, talvez a preocupação que precisa haver, isto não é simplesmente falta de recursos, eu diria. Eu acho que é a priorização mesmo das coisas. Quer dizer, nós temos demandas muito grandes na instituição. E a capacidade de resolver e atender essas demandas pelos nossos orçamentos próprios é complicado. Portanto, nós temos que priorizar. Acho apenas que este é um ponto que deve ser priorizado. As pessoas precisam ocupar aquele campus mais plenamente, né? Inclusive dando lá o espaço do campus mais segurança. É pela ocupação do campus que nós vamos garantir mais segurança lá dentro. Então esse eixo que eu digo da humanização e valorização das relações de trabalho é fundamental. Um outro eixo que merece de nós uma ampla preocupação diz respeito à comunicação e divulgação institucional. Nós somos uma universidade, uma instituição que se comunica muito mal, interna e externamente. E isso acaba nos fazendo perder um pouco da visibilidade e da própria legitimidade social que a instituição precisa ter. Então, investir na comunicação e na divulgação institucional como consequência, trará para todos nós uma maior legitimidade e fará a sociedade cada vez mais compreender a importância do que nós representamos. Não que ela não compreenda, ela compreende, ela tem clareza da importância da instituição. Ocorre que eu acho que por esse afastamento, essa incapacidade que nós temos, ou pouca capacidade que nós temos de nos comunicar, talvez a sociedade nos veja como uma instituição um pouco distante dela. Incapaz, inclusive, de resolver seus problemas mais diretos. Isso inclui também a parte editorial? Toda. A comunicação no mais amplo sentido, eu estou falando, né? Desde a parte da comunicação interna, as questões menores, inclusive de colocar nomes de ruas, que nós não temos. Nós temos uma cidade universitária onde as ruas não são nominadas nem numeradas. É difícil alguém chegar num destino lá específico. Desde a questão menor, passando pela questão da editoração, que é importante, até as questões mais complexas e mais tecnológicas, de avanços mais tecnológicos, que é o caso da informação e da comunicação. Você falou de 3 eixos, de 5 eixos. Falei de 5 eixos, eu falei de 3 atualmente, mas a gente pode dizer o seguinte, nós precisamos apostar também na cooperação interinstitucional. Eu lhe disse há pouco que os problemas são muito grandes, né? Os nossos limites orçamentários nos impedem de atender a todos esses problemas. Por isso, é estratégico também que nós possamos nos associar com outras instituições, de tal maneira, até a usar a nossa marca amazônica, que é uma coisa que daria, pelo apelo que tem, nos daria condições de nos associarmos com instituições estrangeiras, inclusive,
podendo, inclusive, a partir dessas articulações, captar recursos, não apenas para atender das nossas necessidades de infraestrutura ou outras, mas também ajudar, certamente, na formação e qualificação dos nossos discentes e servidores, sejam eles docentes ou técnicos administrativos. Ou seja, uma universidade voltada também para fora, né? Absolutamente, está correto. Quer dizer, a universidade não pode ficar em si mesmada, né, produzindo coisas para ela mesma. Não há sentido nisso. O conhecimento precisa ser apropriado da forma mais ampla possível, apropriado e socializado. Ele precisa ser distribuído de maneira equânime, de tal sorte que toda a população possa sofrer os benefícios da contribuição da instituição chamada universidade. No caso de instituições estrangeiras, como é que você raciocina nesse caso? É uma transferência de conhecimento de lá para cá, o intercâmbio? Como é que você analisa isso? Só há sentido se for na forma de intercâmbio. Nós precisamos do conhecimento, nesse sentido, ele precisa ser uma via de mão dupla. Quer dizer, é preciso reproduzir, é preciso observar, é preciso tomar a experiência de fora, ao mesmo tempo que também as instituições de fora vão ser capazes de se apropriar e de conhecer as nossas experiências. Quer dizer, é uma troca simples de experiência que é virtuosa no sentido que ela vai promover benefícios para todas as instituições envolvidas. Esse caso envolve recursos também? Eu acho que sim, pode envolver recursos, pode envolver recursos ou não. Nós podemos fazer intercâmbio apenas de troca de experiências, de conhecimento, intercâmbio de pessoas indo e vindo, né, nos dois sentidos, né, sejam eles até alunos, sejam eles técnicos ou sejam eles docentes. Quer dizer, é um intercâmbio, é uma cooperação no mais amplo sentido da palavra, de tal maneira que a gente possa também, né, poder ser capaz de mostrar aquilo que produzimos de maneira mais ampla possível, aquilo que produzimos na universidade de bom, e produzimos muito. Nós temos pessoas da mais alta qualificação que atuam nas expertises das mais diferenciadas, e nós precisamos mostrar isso, fazer com que isso seja apropriado e seja divulgado de maneira mais ampla possível. Esse intercâmbio inclui as ONGs? Com certeza, quer dizer, não há nenhuma objeção a qualquer instituição de qualquer natureza. Quer dizer, o que importa é preservar o quê? O que precisa estar claro, Guilherme? Precisamos preservar o interesse público. Esse é o limite do intercâmbio. Esse é o patamar em que nós temos que estabelecer as discussões. Isso significa basicamente o quê? Qualquer intercâmbio que fizermos, qualquer relação que estabelecermos, ela tem que preservar o caráter autônomo da universidade e preservar, né, ao fim e ao cabo, o interesse público que deve ser sempre observado. Sr. Maneschi, existe um processo aprovado eleitoral, né? E o senhor participou das discussões desse processo até a sua aprovação. O senhor concorda plenamente com esse processo? Não, eu não participei da discussão, porque essa discussão ela foi definida no Conselho Universitário e eu não sou membro do Conselho Universitário. Não sou membro efetivo do Conselho Universitário. Portanto, nesse aspecto eu não participei da discussão. Mas a forma como foi definida na eleição paritária, onde os técnicos, os discentes e os docentes têm peso similar, eu penso que esta é a forma que intermedia os interesses todos, os conflitos internos, e acho que é a forma que pacifica de maneira mais ampla os nossos interesses lá dentro da instituição. Acho que essa é a forma correta. O Conselho Universitário foi muito hábil, muito sagaz, e acho que a decisão foi muito bem tomada. Professor, numa escala de classificação, onde o senhor colocaria a Universidade Federal do Pará? Em termos de, digamos assim, excelência, de qualidade, de ensino, assim, onde o senhor colocaria? Eu colocaria a universidade num patamar muito bom, né, por tudo que ela representa, né? Essa é uma instituição, eu costumo dizer, que é estratégica para a Amazônia e, portanto, é estratégica para o Brasil. E nós só vamos fazer da Amazônia o espaço, né, de mais interesse social se nós formos capazes de fazer a universidade se fortalecer cada vez mais. Portanto, eu não acho que ela está num patamar de excelência, porque nós temos que estar sempre buscando a excelência. Qualquer que seja o patamar de qualidade que nós atingirmos, numa instituição como a universidade, principalmente, onde o mérito é a qualidade deve ser a qualidade mais prevalente, a excelência deve ser sempre buscada. Ainda que a gente possa considerar que já há um patamar excelente, mas a gente
precisa sempre mais. A universidade é algo que ela se viabiliza, ela vive, na verdade, da sua experimentação diária, da busca da melhoria das suas iniciativas e na qualificação cada vez mais das suas atividades.